Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, onde hoje faremos a correção das atividades do nosso livro didático da semana passada. As atividades com o título De Olho na Imagem, páginas 108 e 109. Acompanhe comigo a correção e faça sua correção para que fique tudo organizado. Vamos lá! Correção das atividades de olho na imagem, páginas 108 e 109. Observamos a pintura de Rob Gonçalves. Observe essa pintura que tem um movimento retratado tanto no edifício, quanto na imagem da mulher escrevendo e o homem lendo, e um movimento circular que vem da esquerda para a direita, no fundo, nas janelas, onde as janelas estão vazias, depois os livros abertos com escritas formam as janelas, até chegarmos à direita, onde tem o homem posicionado na escada lendo o livro de capa verde, que provavelmente é o mesmo livro que a mulher, imaginando, pensando, está escrevendo, e no fundo da janela já aparece uma imagem, natural, o céu e o mar. Número 1, como que é o edifício retratado na pintura? Vamos lá. É um edifício alto, antigo, construído com tijolos de pedra, o chão é de madeira, com arcos, janelas e vários livros. Número 2, no centro do edifício, há uma escada de caracol. Na letra A, o que há no topo dessa escada? Percebe-se que há um patamar revestido de madeira com vários livros sobre ele. Na letra B, como os livros estão dispostos nesse topo? Estão empilhados e um deles, o último, aberto e em pé, aparecendo, as páginas. Na letra C, em que outros lugares do ambiente há livros? Há livros também no fundo, próximos aos arcos, que vão se formando em janelas, se transformando em janelas. No número 3, observe os arcos que estão do lado esquerdo e no centro do edifício. O que há no interior deles? Percebemos que atrás da mulher, os arcos no seu interior, não há nada, estão vazios, escuros, só com pedras. No 4, observe as pilhas de livros que se veem na pintura, seguindo-as com os olhos, da esquerda para a direita. Letra A. Em que as pilhas de livros surpreendentemente se transformam? Em escadas. Em que as páginas dos livros abertos se transformam? Em janelas. Na letra C, aos poucos, em que o texto dos livros se transformam? As páginas abertas e os textos escritos lá no fundo, da esquerda para a direita até próximo ao homem, nós percebemos que se transformam em uma paisagem com céu e mar. Logo, no número 5, leia o box Quem é Robin Gonçalves? Considerando que é o trabalho do pintor, costuma justapor planos opostos, como o real e o imaginário, e responda. O pintor
nasceu em 1959, em Toronto, no Canadá. Suas obras criam ilusões entre o mundo real e o mundo imaginário, fazendo com que o espectador reflita sobre o que está vendo. Letra A. A situação retratada no lado esquerdo da pintura, mais próxima da mulher, está próxima do real ou do irreal? Está mais próxima do real. Na letra B, e a situação retratada no lado direito da pintura, ou seja, o lado onde se encontra o homem lendo, está mais próxima do irreal, do imaginário. 6. Se cada livro se transforma em uma porta, interprete. Aonde os livros podem nos levar pela leitura? Podemos viajar, podem nos levar a diversos lugares, pois a leitura é como uma viagem, é como viajar no tempo. 7. Na pintura aparecem duas figuras humanas. Observe agora a mulher. Letra A. O que ela está próxima de quê e o que ela está fazendo? Ela está próxima de um patamar com livros sobre ele e ela está escrevendo. Letra B. Por que ela está olhando para cima? Provavelmente ela está imaginando o que ela vai escrever, pensando, refletindo, para que possa escrever o seu livro. Letra C. Qual a cor da capa do livro no qual ela escreve? Percebe-se que a capa do livro que está nas mãos da mulher é verde. 8. Observe o homem. Onde ele está e o que está fazendo? Ele está próximo da última janela da direita, de onde se vê o céu e o mar. E ele está sobre degraus de uma escada, encostado, na última janela. E o que ele está fazendo? Ele está lendo um livro. Qual é a cor da capa do livro que ele lê? Também é verde a cor da capa do livro que ele tem em suas mãos. 9. Comparando a mulher e o homem e relacionando-os, responda. O que há em comum entre eles? A presença do livro de capa verde nas mãos. Ambos possuem um livro nas mãos e esse livro é de capa verde. Letra B. Considerando-se a ideia de circularidade presente na obra, pode-se dizer que a mulher e o homem juntos compõem um círculo? Justifique sua interpretação. Lógico que sim, pois pode-se interpretar que a mulher escreve o livro e o homem é o leitor desse livro. 10. Se essa pintura de Rob Gonçalves representa os múltiplos caminhos da leitura, conclua. Como a leitura é vista pelo pintor? Escreva em seu caderno os itens corretos. Percebe-se que fechamento não é, liberdade sim, imaginação também. Limitação, lógico que não. Fantasia, sim. Pura realidade, não. O movimento, sim, e sem movimento, não. Então, no 10, as palavras serão liberdade, imaginação, fantasia e movimento. Bom, queridos alunos, chegamos ao final da nossa correção. Bons estudos, o comprometimento é a alma do negócio.
Faça sua correção e busque sempre se aperfeiçoar. Um forte abraço, professor Marcelo. A leitura transforma o mundo. Fique com Deus e até a próxima correção. Olá, queridos alunos. Voltei para corrigirmos a segunda atividade do livro didático da semana passada. A atividade da unidade 2, leitura, o texto O Menino que Escrevia Versos, de Mia Couto, nas páginas 110 a 112. Fizemos a leitura na aula presencial ao vivo no Meet. Expliquei essas atividades e vocês fizeram a compreensão e a interpretação nas páginas 113 e 114, a linguagem do texto 115. Agora vamos para a correção e acompanhe atentamente comigo. Vamos à correção agora do capítulo 1, texto de Mia Couto, um poeta moçambicano, intitulado O Menino que Escrevia Versos. Fizemos a leitura deste texto na nossa aula presencial, ao vivo, no Meet. Cada aluno leu um fragmento e foi muito importante para analisarmos este conto nas entrelinhas e percebermos que a personagem principal, um menino que era sozinho, que sentia dor, a dor interior, e ele buscava na escrita de poemas, de versos em um caderno, se expressar, mostrar seus sentimentos. O pai e a mãe, desconfortáveis com isso, acharam que o menino estava doente e o levaram ao médico. No início, o médico cogitou que se tratava de uma doença, até que percebeu que o menino tinha o sonho, o desejo de ser um poeta. Então, o médico resolve ouvir os seus poemas e percebe com intensidade a dedicação, do menino quanto à escrita poética, quanto à prática da poesia. O texto é fantástico, nós fizemos a leitura e analisamos o quanto é importante as pessoas, os pais, observarem seus filhos e darem a liberdade para que eles possam se expressar. E isso o menino não tinha. O menino não tinha essa liberdade de expressão. Então fizemos a leitura e olha só a personagem, o menino que escrevia versos. Na leitura nós percebemos que o pai, trabalhava como mecânico em uma oficina de automóveis, portanto, seu linguajar era todo voltado para esse campo. Ele falava muito sobre óleo, sobre consertos, reformas, tudo relacionado a carros, a uma oficina mecânica. Logo, nós estamos percebendo a parte do texto onde a mãe conversa com o médico e o médico ele faz uma revisão geral, no menino. O pai fala que o médico precisa fazer revisão geral, ver a parte mecânica, a parte elétrica. Isso é calibragem dos pulmões, espreitar o nível do óleo. Todas essas comparações que o pai faz é por conta do pai ser limitado quanto à linguagem e falar uma linguagem própria do seu meio particular, que é o do trabalho dele. E o doutor, ele suspendeu a escrita do menino e disse à mãe que
o menino precisava de tratamento no início, que era mesmo uma doença. Logo, o menino disse ao doutor que sentia dores, né? E que dor seria essa? A dor de sonhar. Então, com isso, o próprio médico percebeu que se tratava apenas da vontade de se expressar, coisa que o menino não tinha. Finalizamos o texto falando, né, mostrando que o médico, em seu consultório, ele começou a ouvir, a escutar a voz pausada do filho do mecânico, do menino que escrevia versos, lendo então seus próprios poemas para o médico. E o médico finaliza dizendo: "Não pare, meu filho, continue lendo." Então, este final mostra que o médico percebeu o quanto o menino queria expressar os seus sentimentos num caderno onde ele escrevia seus poemas. E o médico ficou tão entusiasmado com a escrita do menino que ele pediu que o menino não parasse de ler, que continuasse lendo seus versos, que ele queria continuar ouvindo esses versos, estes poemas. Na interpretação, compreensão e interpretação de texto, por ter nascido em Moçambique, lugar onde também fala, né, o português, né, nós temos vários países que falam a língua portuguesa, o português, o Brasil, nós temos Portugal, nós somos colônia de Portugal, nós fomos, né, um tempo colônia, fomos colonizados por Portugal. Nós temos Guiné-Bissau, Timor-Leste, Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique, países da África que também falam o português, a língua portuguesa. Nós vamos observar algumas palavras e expressões que não são comuns aqui no Brasil e dizer qual o sentido dessas palavras destacadas nos trechos a seguir. Na letra A do 1, o médico destrocou-se em tintins. Destrocou-se em tintins significa explicar com detalhes. Na B, a oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Miúdo, até em Portugal, em Moçambique, equivale a menino, a uma criança aqui no Brasil. Na C, desferiu uma chapada na nuca do filho. Desferiu um tapa. D, o que urgia era por cobro aquela vergonha familiar. Por cobro é por fim, acabar bem. Letra E, tenho este pedaço de vida, disse, apontando um novo caderninho. Quase a meio. Quase a meio é quase na metade. Quase finalizado. 2. A primeira cena do conto mostra um menino em uma consulta médica. A. Quem levou o menino ao médico? Apenas a mãe. O pai apenas informou o que a mãe deveria falar com o médico, usando o seu linguajar próprio, tá, do campo do trabalho dele, né? A linguagem de mecânico. Na B, qual é a suposta doença do menino? Para os pais, a doença dele estava em escrever versos, em fazer poemas. No número 3, nós iremos observar alguns trechos do texto. Como se entregasse criminoso na esquadra, há antecedentes na família? O filho confessou sem pestanejo a autoria do feito. Aquilo era coisa de estudos a mais, perigosos contágios, más companhias. Letra A. Os trechos mostram que há, no texto, uma seleção vocabular
que cria determinado campo semântico, isto é, uma rede de palavras com sentidos afins, mesmos sentidos. Qual é esse campo semântico? E justifique com algumas palavras ou expressões. O campo semântico da criminalidade, quando usa palavras como criminoso, antecedentes, confessou, autoria do feito e más companhias. Letra B. Que efeito de sentido esse campo semântico confere ao hábito do menino, o hábito de escrever versos? Confere o quê? Que o hábito de escrever uma poesia, de escrever versos, tem relação com um crime ou com uma transgressão, com algo criminoso. Número 4. A cena inicial da consulta logo é interrompida para que o narrador faça um flashback, isto é, uma interrupção na sequência cronológica dos fatos para introduzir fatos anteriores ao do momento narrado. Técnica de flashback é a volta ao passado. Nesse flashback, o pai do menino é caracterizado. Observe algumas falas do pai e pensamentos do pai do garoto para responder à questão. Lia motores, interpretava chaparias ou carburador entupido, avarias dessas que a vida do homem se queda em ponto morto. O médico que faça revisão geral, parte mecânica, parte elétrica, que se afinasse o sangue, calibrasse os pulmões. A questão vai perguntar que outro campo semântico esses trechos criam e que relação esse campo semântico tem com o pai do garoto. Observe que o campo semântico é do mecânico, fala própria de um mecânico, o mundo de uma oficina mecânica, pois o pai do menino é um mecânico de automóveis, é o trabalho dele, portanto ele usa esse linguajar, essa linguagem própria, do seu trabalho, do seu campo, de trabalho, que é ser mecânico de automóveis. Continuando, letra B. Na noite de núpcias, o pai disse à mãe do menino, Serafina, você hoje cheira óleo castrol. O que essa fala revela a respeito do universo cultural e linguístico do pai do menino e por quê? Revela, então, que o pai é um homem humilde e pouco habituado à prática da leitura. E revela que se limita ao seu universo de trabalho. A linguagem é própria do seu universo de trabalho. Na C, o pai do menino tinha preconceito em relação à profissão de ser poeta, porque pode justificar com trechos do texto. Vamos lá. Lógico que sim, ele tinha um preconceito, pois considerava que escrever poesia era uma doença. Portanto, ele afirma em uma de suas falas, o médico que faça revisão geral. Essa fala dele já mostra o preconceito quanto à vontade do menino de escrever versos. Número 5, já no consultório, letra A, o médico recebe as reclamações da mãe do menino. Como que o médico recebe essas reclamações? Com indiferença, achando que era uma doença, inicialmente. Letra B, que interesse ele demonstra ter pelos escritos do garoto? Comprove sua resposta com um trecho do texto. Observe que ele não manifesta nenhum interesse pelos escritos do menino. Percebe-se isso neste trecho, nesta fala. Não tenho tempo, moço. Isso aqui não é nenhuma clínica psiquiátrica. Número 6. O conto apresenta como epígrafe alguns versos escritos pelo menino. Epígrafe
é uma citação curta, extraída de outro texto, cujas ideias traduzem o tema do texto a ser lido ou a visão sobre ele. Letra A. Releia a epígrafe do conto e explique o sentido desses versos. Vamos lá. Que sentido tem esses versos? Sentido, os versos dão a entender que a comunicação do menino com o mundo acontecia por meio da criação poética e que sua vida era distante da vida que ele sonhava, né? A vida que ele sonhava era a vida de quê? De escrever versos. B. Que relação a epígrafe tem com a afirmação do menino de que, quando lhe doía a vida, ele sonhava? Para o menino, a realidade era desagradável e incômoda, pois doía. Ele mesmo disse: dói, doutor. Portanto, a poesia era uma forma dele fugir daquela realidade e alcançar algo mais prazeroso em sua vida. Para fugir da realidade desagradável que ele vivia, ele escrevia seus versos. 7. A mãe insiste com o médico para que ele conheça os escritos do menino, a fim de pesquisar a origem da doença. No retorno, o médico pergunta ao menino por novos poemas e o garoto lhe dá um caderno, dizendo: tenho este pedaço de vida, quase a meio. Letra A. Considerando o final do conto, o desfecho, interprete o comentário e as intenções do médico quando diz à mãe que aquilo era mais grave do que se podia pensar. O médico, então, tinha pegado o caderno nas mãos e começado a ler. Então, nós vamos interpretar essa fala do médico. Ele queria ter o menino próximo dele, para ele poder ouvir os poemas do garoto, mentindo então para a mãe, dizendo que iria preparar a internação do garoto. Então a intenção do médico foi essa. Por quê? Porque o médico, no início, não tinha interesse pelos escritos do menino. Quando ele teve o caderno em suas mãos, ele pôde perceber que o menino tinha o dom de expressar os seus sentimentos por meio dos versos. E ele queria ouvir esses poemas do garoto. Letra B. O menino, internado na clínica, lia o seu próprio coração ao médico. Explica o sentido da expressão destacada. O seu próprio coração. Ler o seu próprio coração significa que eram para ele sua própria vida. Os escritos, os poemas eram sua própria vida, a razão de seu viver, ou a forma de expressar o que ele sentia. Letra C. O médico, abreviando os silêncios, pedia ao menino: não pare, meu filho, continue lendo. Interprete o que representa para o médico a poesia que o menino fazia. Logo, percebemos que a poesia do menino passou a fazer parte também da vida do médico, introduzindo-o no mundo dos sonhos. 8. Considere as seguintes afirmações sobre o conto lido e, a seguir, indique em seu caderno a única que não é verdadeira. Vamos indicar a falsa. Primeira, para o menino, a vida de verdade equivale a sonhar por meio de palavras. Certo, ele sonhava por meio de palavras, pois ele escrevia seus versos. O pai do menino, preso à realidade concreta e cotidiana, não conseguia compreender a forma como o filho via e sentia o mundo e associava a poesia à doença ou à mariquice intelectual. Certo, o pai mesmo afirma que o menino sofria de doença por escrever versos, e ele usou essa expressão em sua fala,
mariquice intelectual. Terceira, no contexto familiar, a criação da poesia era vista como transgressão, como crime. Já vimos isso anteriormente, está correto. Para o pai e a mãe, aquilo era uma transgressão, era algo criminoso. Número 4, opção 4. O médico, influenciado pela razão, na qual se baseia a ciência, mostra-se insensível às necessidades do menino. Por isso, o interna e o trata, analisando diariamente os versos sem lógica do garoto. Errado. O objetivo do médico em internar o garoto era para ouvir os poemas do garoto, porque ele se interessou pela poesia, pelos escritos que o garoto, pelos versos que o garoto produzia. Portanto, a questão errada é a número 4. Resposta 4, errada. A única que não é verdadeira. A linguagem do texto, próximo título, vamos reler o seguinte trecho do texto e observar o diálogo entre o médico e o menino. O doutor suspendeu a escrita. A resposta, sem dúvida, o surpreendera. Já a dona Serafina aproveitava o momento. Está a ver, doutor? Está a ver? O médico voltou a erguer os olhos e a enfrentar o miúdo. E o que fazes quando te assaltam essas dores? O que melhor sei fazer, excelência? E o que é? É sonhar. Número 1. Para reproduzir e delimitar as falas das personagens, o autor utiliza, no trecho, 2 recursos diferentes. Quais são esses recursos? Ele utiliza o uso do travessão e da letra em itálico, utilizados juntos nas falas das personagens. Então, travessão e itálico juntos. 2. Em relação à forma verbal fases, responda. Em que pessoa do discurso ela está? Primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural? Percebam que fases equivale a tu. Tu fazes. Formas verbais nessa pessoa são as mais comuns no Brasil hoje, ou seja, na linguagem oral do dia a dia, falada. Então, fases está na segunda pessoa do singular, tu, e não é uma forma verbal utilizada no Brasil nos dias de hoje, pois utilizamos mais o pronome você, que é em terceira pessoa do singular. No caso, você faz. Número 3. A locução verbal está a ver é muito comum também no português lusitano, ou seja, português de Portugal ou português de Moçambique. Que locução verbal a maioria dos brasileiros emprega no lugar dela? Locução verbal são 2 verbos. Está a ver, nós utilizamos está vendo. Verbo auxiliar está, o verbo principal vendo e a forma nominal deste verbo, NDO, gerúndio. 4. Para se dirigir ao médico, o menino emprega o pronome de tratamento excelência. Geralmente, o emprego desse pronome é feito quando quem fala se dirige a pessoas que ocupam qual cargo ou profissão. O que esse uso revela sobre o modo como o menino via o médico? Percebam que quando nós utilizamos Vossa Excelência quando nos dirigimos a altas autoridades do governo ou das Forças Armadas, e revela que o menino considera o médico uma pessoa importante na sociedade. Número 5. As formas verbais suspendeu e surpreendera no trecho estão no passado. Suspendeu, pretérito perfeito. E surpreendera, pretérito mais que perfeito do indicativo.
o que justifica no trecho, né, no contexto, essa diferença quanto ao emprego dos tempos verbais. A ação do médico de se surpreender com o que o menino disse dói-me a vida, doutor, aconteceu antes da outra ação, a de surpreender ou interromper a escrita. Então, a forma verbal surpreendera equivale a uma ação anterior a outra ação já acontecida no passado. Finalizamos a nossa correção. Chegamos ao final desta correção. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo e tenham observado o quanto é importante a leitura e a interpretação textual, a compreensão dos textos. O estudo alimenta a mente. Um beijo carinhoso a vocês, meus queridos alunos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.